Olá, está no ar o Conexão Unifeso e hoje o nosso programa vai falar de saúde. Pois é, no primeiro bloco vamos conversar a respeito de reabilitação e os cuidados na prevenção do diabetes. E na sequência, vamos saber mais a respeito da síndrome de burnout, uma doença causada pelo estresse no trabalho. Não saia daí, é um minutinho só. Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Hoje estamos recebendo a Simone Chacon, que faz parte da equipe da Clínica Escola de Fisioterapia do Unifeso. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Michele. Obrigada pelo convite. Simone, com relação a essa parte de reabilitação, qual o seu papel na Clínica Escola de Fisioterapia? Então, Michele, eu trabalho na clínica em dois ambulatórios, o ambulatório de acupuntura e o ambulatório de reeducação funcional. Este ambulatório de reeducação funcional, que é o ambulatório que nós vamos dar ênfase hoje, é um ambulatório que recebe principalmente pacientes amputados, por diversos motivos, né? Amputados são pacientes que vêm por amputação de acidente de trabalho, de acidente automobilístico, moto, e os pacientes também com as síndromes metabólicas, que são pessoas obesas, pessoas diabéticas, fumantes, que desenvolvem problemas vasculares e acabam sofrendo amputação por algum motivo. Mas a diabetes especificamente, né, começando por esse ponto, que é uma doença crônica. Que é mais comum. Quando ela é associada a maus hábitos, ela vai necessariamente acabar incorrendo numa amputação? Então, não necessariamente, né? Mas nós podemos dizer que hoje a nossa população ela está muito viciada nos açúcares, né? Quer dizer, nos carboidratos refinados, que no final ele vai se transformar em açúcar. E então, a nossa população, desde as crianças, adolescentes e adultos, a nossa alimentação é basicamente açúcar, né? Então, se você for observar, você pergunta para o paciente o que é que ele toma de café da manhã. Ele vai dizer que é pão, manteiga e café. Café com açúcar, e o pão é um carboidrato refinado que vai se transformar em açúcar. O lanchinho, ele vai comer uma coxinha de galinha que vai se transformar em açúcar. Ou então ele toma um suco de caixinha que vai se transformar em açúcar. Então, este é um grande problema hoje da nossa população. Desde as crianças até os adultos, é essa quantidade de açúcar no sangue e que faz com que o pâncreas produza muita insulina, que vai levar a uma resistência à insulínica e um posterior diabético, né? Às vezes nós encontramos na clínica pessoas com 30 anos, 20 anos, 25 já diabéticas, e isso é um grande problema. Agora você está falando exatamente daquele açúcar refinado, né? O açúcar branco. Não. E todo tipo de açúcar, por exemplo, o açúcar mascavo, o açúcar demerara, que as pessoas dizem, esse açúcar não engorda, é do bem, faz bem à saúde, também provoca esse tipo de problema? Não é assim. Vamos pensar entre o açúcar refinado e o açúcar mascavo. Com certeza o açúcar mascavo é muito melhor do que o açúcar refinado. O açúcar mascavo, ele tem sais minerais, você consegue ainda ter sais minerais, né? O açúcar refinado, ele é só basicamente a glicose, né? Uma frutose, por exemplo, se você escolhe um suco de laranja, você acha que está fazendo bem para você? Não está. É melhor que você chupe uma laranja, porque a laranja ela vem junto com a frutose, ela vem com as fibras, e aí a fibra ela vai gradativamente liberando a glicose no sangue, não vai como se você tomasse um suco de laranja. Aí sim, aí você faz um pull no seu, vamos dizer, na sua glicemia, né? Tanto que tem as pessoas com hipoglicemia que tomam o suco de laranja justamente para sair daquele momento de crise, né? Mas entre uma laranja
e um suco de laranja, é muito mais saudável uma laranja. Entre uma batata doce e um pão francês é muito melhor uma batata doce, um inhame, uma mandioca, é muito mais saudável do que um pão francês. E também tem a questão que sustenta muito mais, assim, alimenta, a pessoa não fica com aquela... Porque o pão francês você come agora e daqui a pouquinho você já quer outra coisa, né? E esses outros alimentos não. E na verdade o grande vilão é o pão, né? Porque quando você diz que é necessário que o paciente retire o pão da alimentação, para ele é quase um sacrifício imenso, né? Porque nós acostumamos, é prático o pão, né? Então pão você come com a mortadela, com presunto, com isso, com aquilo, com queijinho. E esse é o grande problema. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não janto, eu só lancho. Mas o que você lancha? Pão. Né? Então é melhor até que ele repita o almoço, que ele coma o feijãozinho com arroz, a carne, a salada, do que esse lanchinho que é feito basicamente com pão, com farinhas refinadas, né? E para além da alimentação, que outras causas podem agravar o quadro desses pacientes que acabam tendo esse problema da amputação? O principal realmente é a alimentação. Nós temos um componente genético, mas o componente genético, se você fizer uma mudança, vamos dizer, uma mudança ambiental, né, do seu meio, se você fizer exercício, se você se alimentar corretamente, se você tomar bastante líquido, essa doença pode ser até que ela não se manifeste, né? Então, hoje o componente hereditário, podemos dizer que ele é responsável por 20%. 80% é o que você faz com a sua vida, é o que você ingere de alimento, se você é uma pessoa sedentária ou não, se você se alimenta corretamente, se você ingere bons líquidos, né, que o principal é a água, não é suco de caixinha, nem é refrigerante. Então o refrigerante deveria ser um produto que deveria ser proibido, tirado do mercado, porque é extremamente prejudicial. A gente não sabe ainda por que ainda se vende refrigerante, mas enfim, né, faz parte da cultura, né? Mas a sua pergunta não foi muito bem esta. Você pode repetir, por favor? Eu queria te perguntar, além da alimentação, né, existem outras causas no quadro da diabetes que podem agravar até se chegar a uma amputação? Sim. Por exemplo, uma predisposição genética, quer dizer, não adianta a pessoa tentar controlar só com a alimentação, precisa de uma medicação mais forte. Eu respondi em parte, né? Mas existe também o lado da obesidade, existem os pacientes que desenvolvem comorbidades, que são doenças associadas, né? Quer dizer, pessoas hipertensas, pessoas obesas, pessoas diabéticas e, além de tudo, fumante. Esse quarteto é um quarteto que vai levar você, provavelmente, a uma amputação. E isso é extremamente grave, não só para a pessoa, mas para a família, né? A família sofre muito com essa situação, porque é um quadro que se arrasta por muitos anos e é uma qualidade de vida péssima. Então eu acho que qualquer pessoa hoje, qualquer fumante ou qualquer pessoa que seja obesa ou qualquer pessoa que faça ingestão de muitos alimentos ricos em açúcar, tem que pensar nisso, porque o futuro é meio negro, é uma vasculopatia que vai levar a uma necrose e consequente amputação. E às vezes não se restringe a uma amputação só. Às vezes o paciente entra no ambulatório com uma amputação de uma perna e a gente começa a fazer a reabilitação para que ele saia de lá protetizado. E nesse percurso a gente faz as orientações, mas se ele não seguir as orientações alimentares e de exercício, ele acaba amputando ainda o dedinho da perna que sobrou, o pezinho da perna que sobrou e às vezes até a outra perna. Contaminando o corpo como um todo, acaba se espalhando. Então é muito assim, em pleno século XXI, você receber um paciente que sofreu amputação de uma perna e que ao longo do tratamento ele vai sofrer a amputação da outra perna, isso aí é desesperador, né? Mas
a grande responsabilidade está no paciente. Ele tem que ter consciência que é ele que administra a vida dele, administra o que ele come, o que ele ingere, né? O médico, o fisioterapeuta, ele vai dar suporte para esse paciente, mas ele não pode fazer mais nada, é apenas um suporte. Quem vai ter... O melhor remédio seria a prevenção, né? Com certeza. A mudança de hábitos, né, mais saudáveis. E com relação à questão dos acidentes, né, que também acabam causando muitas amputações, como que está a nossa cidade? A Clínica Escola de Fisioterapia do Unifeso tem recebido muitas pessoas acidentadas com esse diagnóstico de amputação? Sim, recebemos bastante. São pacientes mais jovens, o que facilita para a reabilitação desses pacientes é que são pacientes saudáveis, geralmente são pacientes mais atléticos, vamos dizer, principalmente os pacientes que são motoqueiros, né? Então, nós recebemos muitos pacientes amputados, ou transtibial, né, quando é aqui na perna, ou transfemoral, quando é na coxa, resultante de acidentes com moto. Esses pacientes, até é muito gratificante para a gente, porque eles chegam arrasados no ambulatório, mas na primeira semana eles ficam muito felizes, porque eles sabem que a vida deles não acabou. Que ali ele começa a fazer alongamento, reeducação postural, trabalhar a musculatura, começa a hipertrofiar os músculos, eles saem de lá assim, quase um atleta, né? E dentro de um ano ele sai com a prótese, ele sai andando, caminhando, então ele sai muito feliz de lá. Então são pacientes que trazem para a gente um retorno muito satisfatório, tanto para a gente, como para os alunos que acompanham, como para eles mesmo e para a família, né? Agora, aqueles pacientes que entram com doenças, com comorbidades, com síndromes metabólicas, esses são os pacientes mais complicados. Mas os pacientes de acidente de moto, principalmente, são os melhores pacientes para a gente reabilitar. Porque também tem a questão não só da colocação da prótese, mas também de todo um preparo, né? Sim, de toda uma fisioterapia. Como que esse processo acontece? Quais são os tratamentos disponíveis que a clínica faz? Tem cobertura pela rede pública, pelo SUS? Como que funciona essa parte? Então, a clínica recebe pacientes do SUS, recebe pacientes também particular, né, e recebe também pacientes de planos como a MIL e a SAF. Eles devem levar o encaminhamento do médico e lá eles marcam os atendimentos que serão feitos na clínica. Esse atendimento não pode ser feito por telefone, tem que ser pessoalmente na secretaria da clínica. A pessoa mesmo marca, a pessoa da família também pode Pode marcar. E no caso do valor da prótese, tem cobertura? Porque eu imagino que as próteses devem ser algo bastante sofisticadas, bastante caras. Como que a pessoa pode ter esse acesso? As próteses realmente é um problema, mas assim, a clínica não é responsável por essa parte da prótese, né? De oferecer a prótese para o paciente. Quer dizer, o nosso objetivo lá é reabilitar aquele paciente que chegou lá recém-amputado. Então ele saiu do hospital, recebeu uma orientação para procurar fisioterapia, para reabilitação. Então ele chega com uma cicatriz recente, e ele chega com muita dor, que é a dor fantasma, né? Então ele sente dor naquele dedo que não existe mais. Então a gente faz um processo um trabalho de dessensibilização daquele coto, que é fazer com que ele não sinta mais aquelas dores fantasmas. Depois a gente passa por um processo de enfaixamento do coto, porque o coto ele tem que formar um cone para ser encaixado na prótese. Então isso a gente faz com a faixa elástica. Depois a gente trabalha a parte de alongamento, fortalecimento, reeducação postural, como ele vai caminhar com a prótese. A gente tem lá uma pista de sintética, de grama sintética, a gente trabalha ele com a muleta, como ele
pode cair, como é que ele se levanta, para que ele perca o medo de cair, porque com certeza vai adquirindo a segurança, ele né? vai cair alguma vez com a prótese, né? E depois disso, depois que ele estiver com todas essas habilidades, né, inclusive principalmente do equilíbrio, aí vem a prótese. A prótese pode ser adquirida de duas formas: particular, uma prótese comprada, vamos dizer, ela varia de 10 a 30, 50, 60 mil, dependendo do material que vai ser utilizado na prótese. E esses pacientes também podem adquirir a prótese pelo SUS. Eles podem ir até a Secretaria de Saúde, fazer um requerimento, quer dizer, eles entram em contato com a assistente social encaminha novamente para o médico dá o parecer e eles são encaminhados para o Rio de Janeiro para conseguir essa prótese pelo SUS. E quem quiser mais informações, você que está em casa e que de repente tem alguém na família, né, ou você mesmo que está precisando de um atendimento, onde que essa pessoa deve se dirigir? Procura quem? Qual o horário de funcionamento da clínica? Então, Michele, o horário de funcionamento da clínica é das 8 às 18 horas. A clínica fica ali na Fazenda Quinta do Paraíso, na Estrada da Prata. O telefone é 2743-5303 e basta ela, com o encaminhamento do seu médico, se dirigir até a clínica que o atendimento dela vai ser agendado. E com relação à participação dos estudantes, né, de fisioterapia, que fazem essa parte de estágio, né, o treinamento deles na sua formação profissional, como tem sido essa participação nesse trabalho de reabilitação? Michele, essa parte na FESO, quer dizer, no Unifeso, ela tem sido estimulada com muita frequência, né? E de uma forma assim que a inserção do aluno deve ser feita desde o primeiro ano. Então isso é muito gratificante para a gente, para nós e para o profissional, e gratificante também para o aluno, porque ele começa a elaborar o saber dele a partir de uma experiência prática, né? Então ele começa a observar aqueles pacientes e eles começam a refletir sobre a sua própria saúde, sobre a saúde do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu tio, do avô, da comunidade, e essa reflexão em torno, né, dessa prevenção faz com que ele se torne um aluno mais participativo, que pesquise mais, que investigue mais. Então, a gente também tem um retorno muito satisfatório desses alunos que entram desde o primeiro período. Mas entrou desde o primeiro período, ele não sabe de nada, mas não tem importância. Ele não sabe de nada, mas ele tem a experiência de ver, de repente, o pai fumando há 30 anos ou há 20 anos, e aí ele observa o que pode acontecer de repente com o pai dele. E isso causa nele uma vontade de pesquisar, de estudar e de se aprofundar no assunto. Simone, eu quero agradecer muito pela sua participação no nosso programa, no Conexão Unifeso. Parabéns pelo trabalho, parabéns para toda a equipe também, né, de reabilitação. Isso. Muito obrigada, Michele, muito obrigada pelo convite. E voltamos já já. Vamos conversar com o professor Eugênio Paes de Campos, que vai contar sobre a síndrome de burnout. Não saia daí, é um minutinho só.